Imagine a dor de uma mãe que dedica sua vida ao filho, recolhendo recicláveis pelas ruas, enquanto todos a ignoram. Agora, imagine ser esse filho, Gabriel, escondendo de todos a verdade sobre sua mãe, uma mulher negra e guerreira que se sacrifica por ele. Gabriel nega suas raízes, sentindo vergonha da própria história. Você, como telespectador, verá de perto o peso desse segredo e sentirá a tensão entre o amor e o preconceito que os separa, até onde o sacrifício de uma mãe pode ir? E será que Gabriel conseguirá enfrentar sua verdade antes que seja tarde demais? O som das rodas do carrinho de Maria cortava o silêncio da rua, raspando contra o asfalto desgastado. Era uma manhã fresca, mas o peso do dia já se fazia sentir sobre seus ombros. Ela empurrava o carrinho de recicláveis, recolhendo latas e garrafas que as pessoas deixavam nas calçadas de um bairro nobre. Os prédios imponentes e as mansões cercadas de muros altos pareciam um mundo à parte do qual ela jamais faria parte. As pessoas passavam por ela apressadas, desviando o olhar, como se a sua presença fosse invisível. Maria já havia se acostumado com isso. Não era fácil, mas seu foco estava em algo maior. Tudo bem, murmurou para si mesma, enquanto pegava mais uma garrafa de plástico e a colocava no carrinho. Ela não estava ali por reconhecimento ou respeito, estava ali por Gabriel. O pensamento do filho a impulsionava todos os dias, mesmo quando suas costas doíam ou o cansaço tentava dominá-la. Gabriel estava na faculdade agora, um sonho que Maria alimentou desde o momento em que ele nasceu. O pai de Gabriel, um homem branco que prometera mundos e fundos, a abandonar assim que soube da gravidez. Ela ficou sozinha para criar o filho, mas nunca desistiu. Lutou com unhas e dentes para garantir uma educação de qualidade para ele, conseguindo, com muito esforço e o apoio de sua antiga patroa, uma bolsa de estudos em um colégio particular. Agora, ela vendia recicláveis para pagar as despesas da faculdade. Ele vai ter o que eu nunca tive, pensava Maria. Do outro lado da cidade, Gabriel estava sentado em um bar, cercado por amigos. O ambiente era descontraído, repleto de risadas e vozes animadas. Eles falavam sobre o fim de semana, sobre festas, mas o assunto logo migrou para suas vidas pessoais. Gabriel ouvia enquanto os outros falavam sobre suas famílias. Pais que eram médicos, advogados, empresários. Um deles, Lucas, comentou com um sorriso zombeteiro. E essas pessoas, né? Gente humilde. Sei lá. Acho que a maioria só quer viver de bolsa, sem trabalhar. Todos riram, menos Gabriel. Ele até sorriu, mas algo dentro dele se revirou. Ele sabia bem o quanto sua mãe trabalhava, o quanto ela sacrificava. No entanto, ali, no meio daqueles amigos de classe média alta, ele se sentia sufocado pela vergonha. Aquele era o mundo que ele queria pertencer, mas a realidade de sua mãe parecia cada vez mais um obstáculo. Seu celular vibrou na mesa, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de sua mãe. Gabriel pegou o telefone, leu rapidamente. Filho, consegui mais um dinheiro para pagar a mensalidade desse mês. Vai dar tudo certo. Ele sentiu uma pontada no peito ao ler aquelas palavras. Sua mãe sempre dava um jeito, mas ele não queria que ninguém ali soubesse como. Com um suspiro, ele desligou a tela e colocou o celular de volta na mesa, ignorando a mensagem. E aí, Gabriel? Perguntou um dos amigos, rindo. Tá muito quieto? Algum problema? Nada, tô de boa, respondeu Gabriel com um sorriso forçado, afastando qualquer pensamento sobre sua mãe. Ele não queria que seus amigos descobrissem que ela era catadora de lixo. Eles jamais entenderiam? O campus da universidade era um espaço vibrante, cheio de jovens com sonhos e ambições. Gabriel andava pelos corredores como se fizesse parte daquele ambiente, mas havia algo que o inquietava. Ele sabia que seu lugar ali havia sido conquistado graças ao sacrifício silencioso de sua mãe, Maria. E agora, com Clara, essa sensação de inadequação parecia aumentar. Clara era uma garota bonita, filha de uma família rica e tradicional. Sua pele era tão clara quanto a de Gabriel, e a vida dela sempre havia sido fácil, cheia de privilégios. O romance entre os dois começou de maneira leve. Ela o achava encantador,
inteligente, e ele, por sua vez, se sentia atraído pela facilidade com que ela navegava pelo mundo ao qual ele queria pertencer. No entanto, conforme o relacionamento avançava, Gabriel começou a perceber que manter a aparência de uma vida que não era sua seria mais difícil do que imaginava. Você nunca fala da sua mãe, sabia? Clara comentou casualmente durante o almoço. Queria muito conhecer sua família um dia. Gabriel congelou por um segundo. Ele sabia que esse momento chegaria, mas ainda assim não estava preparado. Como ele poderia apresentar Clara à sua mãe? Ela, que com tanto orgulho empurrava seu carrinho de recicláveis, que suava nas ruas para garantir que ele tivesse o que Clara e seus amigos sempre tiveram de forma tão natural. Ah, minha mãe mora no interior. Ela trabalha por lá. Acho que não seria uma boa ideia agora, respondeu Gabriel, tentando soar despreocupado, mas sentindo o peso da mentira que construía. Clara franziu a testa, mas não insistiu. Ela não suspeitava de nada, mas Gabriel sentia o peso de ter que esconder a verdade. A cada nova conversa com ela, mais ele se distanciava da realidade de quem realmente era. Mantinha uma fachada, uma versão editada de si mesmo que se encaixava melhor no mundo de Clara. Enquanto isso, a realidade para Maria se tornava mais difícil. A crise financeira apertava e os preços subiam sem parar. O dinheiro que ela ganhava com a venda de recicláveis não cobria mais as despesas como antes. O aluguel, a comida e agora, as mensalidades da faculdade de Gabriel. Tudo parecia um fardo cada vez mais pesado. Mesmo assim, Maria não deixava que Gabriel soubesse de suas dificuldades. Ela queria que ele se concentrasse nos estudos, sem se preocupar com o peso de sua vida. Maria se lembrava das noites em claro, das vezes em que precisou dobrar a quantidade de trabalho para garantir que Gabriel não passasse nenhuma necessidade. Ela sabia que ele estava distante, mas sempre pensava que era apenas uma fase. Ah, ele está focado nos estudos, deve estar cansado, dizia para si mesma, tentando justificar as respostas frias e os encontros cada vez mais raros com o filho. No entanto, a cada vez que Gabriel evitava falar com ela, ou inventava uma desculpa para não ir visitá-la, o silêncio entre eles se tornava mais denso, mais pesado. Maria sentia a distância crescendo, mas não sabia como se aproximar sem parecer invasiva. Ela queria tanto que Gabriel tivesse orgulho dela, que entendesse que cada gota de suor que escorria de sua testa era por ele. Mas o que ela sentia era o contrário. A vergonha dele parecia estar impregnada em cada mensagem não respondida, em cada encontro adiado. Uma tarde, ao voltar para casa exausta, Maria olhou para a conta da faculdade e viu que o valor estava muito acima do que ela conseguia naquele mês. Seu coração apertou. Como vou conseguir pagar isso? Ela pensou, já se preparando para trabalhar dobrado nos próximos dias. Mas por mais que se esforçasse, a sensação de que estava perdendo Gabriel era uma dor maior que qualquer outra. Ela olhava para o celular, esperando uma mensagem, uma ligação, qualquer sinal de que seu filho ainda a via com carinho, mas nada chegava. Gabriel, por sua vez, continuava alimentando o peso da mentira, cada vez que inventava algo para Clara ou para os amigos, mais se enredava em um jogo perigoso. Ele já não conseguia mais conciliar a imagem de estudante universitário de sucesso com a realidade da mulher que o criou. Sentia-se dividido entre a vida que desejava e a vida que sua mãe representava. As conversas com Clara eram leves, mas ele sentia a pressão de manter as aparências, de ser o Gabriel que ela esperava. Uma noite, deitado em sua cama, Gabriel se pegou olhando para o teto, a mente perturbada pelas decisões que estava tomando. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentar a verdade, mas por enquanto ainda escolhia a mentira. O sol brilhava intensamente naquele fim de tarde, enquanto Gabriel saía da faculdade, cercado pelos amigos. O dia havia sido longo, mas a conversa descontraída sobre os planos para o fim de semana fazia o cansaço parecer menos pesado. Ele caminhava despreocupado, rindo de uma piada feita por Lucas, o amigo mais próximo, quando algo à frente chamou sua atenção. Do outro lado da rua, Gabriel avistou uma figura familiar. Seu coração acelerou, e seu corpo se enrijeceu quase que instantaneamente. Era Maria.
Ela empurrava o velho carrinho de recicláveis, a testa suada, o rosto marcado pela fadiga, mas com o mesmo olhar determinado de sempre. As rodas do carrinho pareciam ecoar como uma sentença. Ali, naquela rua perto da faculdade, o mundo de Gabriel começou a desmoronar. Por um instante, ele parou de andar, observando enquanto sua mãe se aproximava, sem ainda notar sua presença. Os olhos de Gabriel corriam rapidamente ao redor. Seus amigos estavam distraídos, rindo e conversando, mas ele sabia que, em poucos segundos, tudo poderia mudar. O pânico tomou conta dele. E se eles a virem? E se descobrirem quem ela é? Quem eu sou? Pensou desesperadamente. O som das rodas do carrinho se tornou insuportável. Cada guincho parecia empurrá-lo para um abismo de vergonha. O suor escorria por suas costas e ele sentiu sua garganta se fechar. Quando Maria finalmente o viu, seu rosto se iluminou. Ela parou por um segundo, acenando para o filho com um sorriso discreto e cansado. Era um gesto simples, um cumprimento que ela imaginava ser casual. Mas para Gabriel, aquele momento parecia durar uma eternidade. Ele olhou para o chão, incapaz de retribuir o aceno. A única coisa que conseguia pensar era como evitar que seus amigos percebessem sua mãe ali, tão perto. Em um movimento abrupto, ele atravessou a rua, fingindo não tê-la visto. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, e uma sensação de culpa começou a se enraizar no fundo de seu estômago. Não posso deixar que eles saibam, repetia para si mesmo. Maria, que assistiu à cena com os olhos marejados, percebeu a atitude do filho. A esperança que ela carregava ao vê-lo sumiu. A dor de ser ignorada por Gabriel a atingiu em cheio, como um soco no estômago. Ele me viu, pensou, sentindo a rejeição se espalhar por seu corpo. Mas, como sempre, Maria engoliu a tristeza e continuou. As rodas do carrinho voltaram a girar, mais pesadas agora, enquanto ela retomava seu caminho, o coração apertado. Naquela noite, o silêncio entre os dois explodiu em algo maior. Maria chegou em casa com o coração partido, mas Gabriel, atormentado pela vergonha e pelo medo, tentava ignorar a culpa que o consumia. Quando ele finalmente chegou em casa, mais tarde, Maria decidiu confrontá-lo. Ela não podia mais continuar fingindo que tudo estava bem. Gabriel, chamou ela, sua voz suave, mas cheia de dor. Podemos conversar? Ele evitou o olhar da mãe, já antecipando o que viria, mas ela insistiu. Eu te vi hoje. Na rua, perto da faculdade. Maria deu uma pausa, esperando que ele dissesse algo, mas o silêncio de Gabriel era uma barreira impenetrável. Por que você atravessou a rua, filho? Eu te acenei. E você me ignorou. O ar parecia pesado demais para respirar. Gabriel sentiu o nó em sua garganta apertar. Ele sabia que havia errado, mas a vergonha de admitir aquilo o fez explodir. Por que você tinha que aparecer lá? A voz dele saiu mais alta e mais agressiva do que ele pretendia. Eu só queria uma vida normal, mãe. Gabriel parou de repente, mas o dano já estava feito. Maria ficou em silêncio por um momento. As palavras de Gabriel, carregadas de frustração e raiva, cortaram mais fundo do que qualquer faca. Ela o olhou com os olhos marejados, mas manteve sua postura firme. Uma vida normal? Repetiu ela, sua voz baixa, quase um sussurro. O que é uma vida normal para você, Gabriel? Eu passo meus dias e noites trabalhando, catando recicláveis, fazendo tudo o que posso para te dar a melhor vida possível. E você me trata assim? Maria sentiu as lágrimas começarem a escapar, mas não se permitiu desmoronar. Gabriel, ainda tomado pela emoção, tentou justificar suas palavras, mas tudo o que conseguiu foi mais confusão. Eu só... Ele gaguejou, sem conseguir completar a frase. O peso da culpa e da vergonha o sufocava, mas ele não sabia como voltar atrás. Maria olhou para ele uma última vez, seu olhar repleto de tristeza, mas também de um amor profundo, inabalável. Eu nunca quis te envergonhar, Gabriel. Tudo o que eu sempre fiz foi por você, disse ela, a voz quebrando de leve no final. Eu só queria que você tivesse orgulho de mim, assim como eu tenho de você. Sem esperar por uma resposta, Maria se virou e foi para o quarto, deixando Gabriel sozinho com suas emoções confusas.
As palavras dela ecoavam em sua mente, e ele sentia o peso da culpa crescer ainda mais. Mas, naquele momento, Gabriel não tinha coragem de enfrentá-la. Os dias que seguiram após o confronto entre Gabriel e Maria foram marcados por um silêncio ensurdecedor. Gabriel mal conseguia encarar a própria consciência. A imagem da mãe o acenando do outro lado da rua, com um sorriso tímido de quem só queria ser vista, assombrava seus pensamentos. A culpa se espalhava como uma sombra sobre tudo o que fazia. Ele tentava ignorá-la, mas a cada piada, a cada comentário insensível feito pelos amigos, sentia algo se quebrando dentro de si. Numa tarde de sexta-feira, ele se reuniu com os mesmos amigos no mesmo bar de sempre. A conversa era leve, cheia de risos e anedotas superficiais. Eles falavam sobre os planos do fim de semana, sobre festas e viagens, mas então, como sempre, o tom da conversa começou a mudar. Cara, você não tem noção do que rolou no condomínio ontem, disse Lucas, com um sorriso irônico. Tinha um pessoal fazendo uma obra, e sabe como é, né? Aquela gente, humilde, e a bagunça que fazem, a polícia teve que ser chamada para resolver. Os outros riram, e Gabriel, como de costume, se forçou a rir junto, mas o riso morreu antes mesmo de se formar completamente. Algo dentro dele se rebelava contra aquelas palavras. Era como se, de repente, as piadas e os comentários preconceituosos tivessem ganhado um peso maior, um significado mais profundo. Ele olhou para os rostos dos amigos, rindo despreocupadamente, e se perguntou: por que estou rindo? Como posso rir disso sabendo quem minha mãe é? Por um segundo, Gabriel hesitou. Ele quis falar algo, quis interromper aquele ciclo de racismo velado, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Ele sabia que a atitude dos amigos refletia o que ele mesmo vinha alimentando. A vergonha, o preconceito internalizado. Mas perceber isso não tornava as coisas mais fáceis. Ele estava preso entre dois mundos, e ambos pareciam sufocá-lo. Enquanto isso, Maria enfrentava suas próprias batalhas. Ela continuava seu trabalho nas ruas, recolhendo recicláveis e tentando manter o foco em um futuro melhor para Gabriel. Mas, depois daquele confronto, a tristeza era sua companheira constante. O silêncio entre ela e o filho, que antes era suportável, agora se tornara um fardo. O olhar de Gabriel, carregado de vergonha e raiva, não saía de sua mente. Todas as noites, Maria se perguntava o que havia feito de errado. Onde, em sua trajetória de sacrifício, havia perdido o filho? Ela sempre achou que o amor incondicional, o trabalho árduo, seriam suficientes para criar um laço inquebrável entre eles. Mas agora, sentia que esse laço estava por um fio. Em sua mente, ecoavam as palavras de Gabriel. Eu só queria uma vida normal. Aquilo doía mais do que qualquer outra coisa. Maria havia feito tudo para dar a ele uma vida melhor. Mas parecia que nada do que ela fazia era suficiente para torná-lo feliz ou, ao menos, orgulhoso dela. À medida que os dias passavam, Maria se recolhia cada vez mais. Ela parou de mandar mensagens, temendo não receber resposta. Parou de perguntar sobre os estudos de Gabriel, com medo de que ele a afastasse ainda mais. O silêncio se tornava cada vez mais insuportável, mas Maria sabia que, no fundo, não tinha o poder de quebrá-lo sozinha. Era Gabriel quem precisava dar o primeiro passo. Em uma noite particularmente fria, enquanto recolhia os últimos recicláveis do dia, Maria se pegou olhando para o céu, as estrelas mal visíveis pelas luzes da cidade. Ela suspirou, sentindo o peso da solidão. Gabriel, seu filho, a razão pela qual ela suportava tudo, parecia mais distante do que nunca. De volta à faculdade, Gabriel começava a sentir o impacto de suas escolhas. As risadas, as piadas, as conversas racistas que ele antes ignorava ou se forçava a aceitar, agora pareciam sufocá-lo. Durante uma aula, ele ouviu um grupo de colegas fazendo comentários sobre pessoas de classes mais baixas. Aquelas palavras ecoaram em sua mente, mas desta vez, em vez de se calar, ele começou a questionar. Por que estou deixando isso acontecer? Pensou. Por que continuo fingindo ser alguém que não sou? O desconforto que ele sentia com seus amigos era um reflexo do desconforto que sentia consigo mesmo. Gabriel começava a perceber que a vergonha que carregava
Não era apenas da condição de sua mãe, mas de sua própria incapacidade de aceitá-la. Ele havia absorvido o preconceito do mundo ao seu redor, e isso o estava destruindo por dentro. Naquela mesma noite, deitado em sua cama, Gabriel não conseguiu dormir. Ele se revirava, inquieto, com o olhar fixo no teto escuro. As palavras de sua mãe voltaram à sua mente. Eu só queria que você tivesse orgulho de mim. Aquilo o atingiu como um soco. Ele se lembrou das incontáveis noites que ela passara trabalhando, do sorriso cansado mas cheio de esperança que sempre oferecia a ele, mesmo quando ele a ignorava. A dor da culpa começava a se tornar insuportável. Gabriel sabia que precisava mudar, mas o medo de confrontar seus amigos, de enfrentar a verdade, ainda o paralisava. Mesmo assim, uma decisão começava a se formar dentro dele. Ele não podia continuar vivendo aquela mentira. Algo precisava mudar. Era uma tarde de sábado, e o sol estava alto no céu, lançando uma luz dourada sobre a cidade. Gabriel, que ainda lutava com o peso de suas reflexões, decidiu passar o dia sozinho em casa. Ele precisava de um tempo para organizar os pensamentos, longe dos amigos e das expectativas que o sufocavam. Enquanto estava sentado no sofá, distraído com a televisão, o som da campainha ecoou pela sala. Sem esperar ninguém, Gabriel franziu a testa, levantou-se com uma leve hesitação e abriu a porta. Do outro lado, havia um homem que ele nunca havia visto pessoalmente, mas cujas feições eram estranhamente familiares. Alto, de pele clara e cabelos grisalhos, o homem tinha um semblante sério e, de certa forma, cansado. Era como se o peso dos anos e das escolhas erradas estivesse gravado em cada ruga de seu rosto. Gabriel? A voz do homem soou grave, e por um momento, Gabriel não soube como responder. Quem é você? Gabriel perguntou, um pouco desconfiado. O homem sorriu, um sorriso sem alegria, que parecia carregar mais arrependimento do que qualquer outra coisa. Sou eu, seu pai. Essas palavras atingiram Gabriel como um trovão. Ele havia crescido sem nunca conhecer aquele homem. Sabia que ele existia, mas ele nunca estivera presente em sua vida. O homem que havia abandonado sua mãe no momento em que soube de sua gravidez agora estava ali, na porta de seu apartamento, como se o tempo não tivesse passado. Meu pai? Gabriel repetiu, quase sem acreditar. O que você está fazendo aqui? O homem respirou fundo, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Era evidente que aquela visita também não era fácil para ele. Eu sei que nunca estive presente, e não espero que você me perdoe por isso. Mas eu queria te conhecer, Gabriel. Eu queria tentar consertar as coisas. Gabriel sentiu uma onda de emoções conflitantes. Por um lado, o abandono daquele homem sempre havia sido uma ferida aberta, algo que ele preferia não pensar. Por outro lado, havia uma curiosidade, um desejo de entender quem ele era e por que havia desaparecido. Sem saber como reagir, Gabriel deu um passo para o lado, permitindo que o pai entrasse. Eles se sentaram no sofá, o silêncio entre eles pesado e desconfortável. O pai de Gabriel começou a contar sobre sua vida, suas decisões e erros. Ele falava de como havia sido imaturo quando abandonou Maria, de como não sabia lidar com a responsabilidade. Agora, depois de tantos anos, ele dizia ter percebido o erro que cometeu e queria uma chance de se redimir, de tentar ser parte da vida de Gabriel. Eu cometi muitos erros, Gabriel, ele disse, com os olhos fixos no chão. Mas quando soube que você estava na faculdade, senti que era hora de te procurar. Eu queria te ajudar, de alguma forma. Gabriel o ouvia em silêncio, tentando processar tudo. Mas à medida que o homem falava, algo começou a incomodar Gabriel profundamente. O pai, em nenhum momento, mencionava Maria. Era como se ela fosse apenas um detalhe irrelevante naquela história de arrependimento. E a minha mãe? Gabriel perguntou de repente, interrompendo o monólogo do pai. Você já foi falar com ela? O homem levantou o olhar, visivelmente desconcertado com a pergunta. Sua mãe... Bom, eu não acho que seria uma boa ideia. Maria... Ela sempre foi muito cabeça dura, muito difícil de lidar. Ele deu um sorriso amargo. E, você sabe, ela sempre teve essa coisa de orgulho.
E, bom, a vida que ela escolheu para ela não era para mim. Gabriel sentiu o estômago revirar. Aquela era a mulher que o havia criado sozinha, que havia sacrificado tudo para que ele pudesse ter uma vida melhor. E ali estava o homem que a abandonou, falando dela com desprezo, como se ela fosse o problema, como se ela fosse a culpada. A vida que ela escolheu? Gabriel repetiu, sua voz começando a trair a irritação. Minha mãe não escolheu nada disso. Ela fez o que tinha que fazer para me criar sozinha. Porque você foi covarde demais para ficar. O pai de Gabriel pareceu surpreso pela súbita mudança de tom. Ele abriu a boca para se defender, mas Gabriel continuou. Você acha que pode simplesmente aparecer aqui depois de todos esses anos e falar mal da minha mãe? A voz de Gabriel estava mais firme agora, a raiva crescendo a cada palavra. Ela passou a vida inteira lutando por mim. Você não tem o direito de falar dela assim. O silêncio caiu pesado entre eles. O homem parecia não saber o que dizer, enquanto Gabriel se levantava do sofá, o coração batendo acelerado no peito. Por tantos anos, ele havia sentido vergonha de Maria, escondendo-a da sua vida, mas ali, diante do desprezo do pai, algo dentro dele despertava. Acho melhor você ir embora, disse Gabriel, sua voz fria e decidida. O pai de Gabriel o olhou, chocado, mas não discutiu. Levantou-se devagar, como se as palavras de Gabriel tivessem drenado suas forças, e caminhou em direção à porta. Antes de sair, olhou uma última vez para o filho. Eu só queria te ajudar, murmurou ele, mas Gabriel permaneceu em silêncio, os olhos fixos no chão. Quando a porta finalmente se fechou, Gabriel se sentou novamente, sentindo a raiva e o orgulho pulsarem dentro dele. O encontro com seu pai havia trazido à tona verdades que ele vinha evitando por muito tempo. Ele sempre quis ser parte do mundo do pai, o mundo dos privilégios, mas agora percebia que esse mundo estava cheio de preconceitos que ele não podia mais ignorar. O desprezo do pai por Maria, a forma como ele falava dela como se fosse inferior, fez Gabriel enxergar sua mãe sob uma nova luz. Pela primeira vez, ele sentiu vergonha de ter se envergonhado dela. O dia estava começando a esfriar quando Gabriel decidiu fazer algo que vinha adiando há muito tempo. Depois do encontro com seu pai, ele passou horas refletindo sobre a vida que levava, sobre as mentiras que contava para si mesmo e para os outros. Sentiu a necessidade de resolver as coisas, de encarar a verdade que vinha evitando. Ele sabia que, antes de qualquer outra coisa, precisava enfrentar Maria, sua mãe. O caminho até a casa dela foi silencioso, mas sua mente estava tumultuada. As palavras de seu pai ecoavam em sua cabeça, repletas de desdém e preconceito, e então, contrastando com isso, estavam as lembranças de Maria, a mãe que nunca desistiu, que o sustentou com trabalho duro e sacrifício, e que mesmo diante de toda a rejeição, continuou amando-o de maneira incondicional. Quando chegou à porta da casa simples, Gabriel hesitou por um momento, respirou fundo, sentindo o peso da culpa pressionando seu peito. Ele bateu na porta, e o som foi como um aviso de que algo finalmente estava prestes a mudar. Maria estava no quintal, como de costume, separando recicláveis, as mãos ágeis, ainda firmes apesar dos anos de trabalho árduo. Ao ouvir a batida, ela se virou lentamente, sem esperar visitas. Quando seus olhos encontraram Gabriel, uma mistura de surpresa e cautela tomou conta de seu rosto. Eles não se falavam desde a última discussão, e ela não sabia o que esperar. Gabriel, ela disse suavemente, como se o nome dele fosse algo precioso e frágil. Gabriel sentiu as palavras travarem em sua garganta por um instante, mas logo se aproximou. Seu coração estava acelerado, mas ele sabia que era agora ou nunca. Ele caminhou até ela e, sem dizer nada, envolveu sua mãe em um abraço apertado. Pela primeira vez em anos, ele deixou que o orgulho e a vergonha caíssem por terra, sentindo apenas o calor e a força daquele abraço. Maria, inicialmente surpresa, hesitou por um segundo, mas logo, sentindo o filho em seus braços, as lágrimas que ela segurava há tanto tempo começaram a rolar silenciosamente por seu rosto. Ela o apertou de volta, sem palavras, apenas sentindo o alívio de ter o filho novamente junto a ela. Depois de alguns instantes em silêncio, Gabriel finalmente sussurrou com a voz embargada: "Me perdoa, mãe."
Por tudo, por ter te tratado daquele jeito. Eu errei muito. Maria puxou Gabriel para mais perto, como se pudesse protegê-lo de todas as dores que ele carregava. Sua voz estava cheia de emoção quando ela respondeu: Você é meu filho, Gabriel. Nunca houve nada a perdoar. Eu sempre soube que o mundo lá fora era cruel, que você precisava de tempo para entender. Eu só queria que você soubesse o quanto eu te amo. Sempre. Gabriel se afastou levemente, olhando nos olhos dela, e pela primeira vez, sentiu-se pequeno diante da força daquela mulher. Ele nunca havia percebido completamente o quanto ela carregava, o quanto sua luta diária tinha sido pelo bem dele. Eu tive vergonha de você, ele confessou, a voz baixa, quase um sussurro. Vergonha do que você fazia, de onde a gente veio? Eu só queria me encaixar, mãe. Mas agora eu vejo que isso me fez perder quem eu sou. Maria olhou para ele com ternura, o olhar de uma mãe que sabia das dores do filho, mas que nunca o julgaria por isso. Ela limpou uma lágrima solitária que caía do rosto de Gabriel e sorriu. O importante é que você encontrou seu caminho de volta, filho. Todos nós nos perdemos às vezes, mas sempre podemos voltar para quem somos de verdade. Eles ficaram ali, de pé no quintal, rodeados pelos recicláveis que Maria havia separado. Para Gabriel, aquele quintal agora parecia mais do que nunca o verdadeiro lar. Não importava o tamanho da casa ou a simplicidade das coisas. Ele sabia que ali estava a mulher que o amou incondicionalmente e que nunca deixou de acreditar nele. Naquela noite, sentado à mesa com Maria, Gabriel sentiu uma leveza que há muito não experimentava. Conversaram sobre tudo. Sua infância, a faculdade, o trabalho dela. Pela primeira vez, Gabriel ouviu a mãe com atenção, sem o filtro da vergonha ou do preconceito. Ele começou a entender a força por trás das mãos calejadas, a dignidade por trás de cada sacrifício. Nos dias que seguiram, Gabriel decidiu tomar outra atitude importante. Durante um almoço com Clara, ele finalmente falou a verdade sobre sua mãe. Clara, preciso te contar uma coisa. Eu não fui honesto sobre a minha vida, sobre minha mãe. Ela não mora no interior e não tem um emprego formal. Ela é catadora de recicláveis. E tudo o que eu tenho, tudo o que sou, devo a ela. Clara o escutou em silêncio, com um olhar que parecia absorver cada palavra. Gabriel esperava qualquer tipo de reação, mas estava pronto para encarar o que viesse. O que ele não esperava, no entanto, era a tranquilidade com que Clara respondeu. Você devia ter me contado antes, Gabriel. Isso não muda nada para mim. Aliás, eu quero conhecer sua mãe, disse Clara, sorrindo. A resposta dela aliviou o coração de Gabriel. Ele percebeu que parte de sua vergonha vinha de dentro, dos preconceitos que ele mesmo havia absorvido, e não do julgamento dos outros. Mas o verdadeiro teste veio dias depois, quando, cercado pelos amigos no bar, Gabriel ouviu novamente os comentários racistas e preconceituosos. Dessa vez, ele não ficou em silêncio. Levantou-se e com firmeza confrontou Lucas e os outros. Sabe o que é, Lucas? Minha mãe faz parte desse pessoal humilde que você vive falando. Ela é catadora de recicláveis, e tudo o que eu tenho na vida veio do sacrifício dela. E eu não vou mais aceitar esse tipo de piada. Os amigos ficaram em choque. A surpresa nos rostos deles era evidente, mas Gabriel não se importava mais. Ele não tinha mais medo da verdade. Sentiu um peso sair de seus ombros e, pela primeira vez em muito tempo, estava em paz consigo mesmo. Quando voltou para casa naquela noite, encontrou Maria no quintal, como sempre, separando os recicláveis. Ele se aproximou, pegou uma das sacolas e começou a ajudá-la. Maria o observou, com um sorriso leve e orgulhoso, mas não disse nada. Ambos sabiam que algo havia mudado para sempre, e para melhor. O verdadeiro valor, pensou Gabriel, não está em esconder as próprias raízes, mas em aceitá-las, com todo o orgulho e respeito que elas merecem. Então, amigas e amigos, a história de hoje foi muito emocionante. Vocês gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. Preparei outra história especialmente para vocês, que está aparecendo na sua tela agora. Te espero lá. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Dreams slip far away. Night sun brings